Olá! Na dica prática do dia de hoje, em continuação da tabela, a gente vai trabalhar com a estrutura de uma tabela. Vamos aqui na guia Layout. Na parte de Layout, você vai ter o controle da estrutura da sua tabela. Da mesma forma que eu mostrei que você poderia inserir colunas e linhas através desses acessos rápidos na parte externa da tabela, você também tem aqui a opção, na guia Layout, em linhas e colunas, também esse tipo de inserção, com algumas regrinhas. Vamos lá. Por exemplo, se eu selecionar uma célula qualquer, vamos dizer aqui que eu selecionei a célula do teclado, eu tenho a opção de inserir acima e inserir abaixo. Eu vou inserir uma linha acima da linha de teclado ou uma linha abaixo da linha de teclado. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. A mesma coisa acontece com uma coluna. Exemplo, selecionei aqui a célula onde contém o valor 5, a coluna quantidade. Tenho inserir à esquerda, que seria inserir a coluna à esquerda do selecionado, ou inserir a coluna direita do selecionado. A seleção aqui é só uma referência, eu posso somente clicar na célula. Exemplo, inserir uma coluna à esquerda, cliquei aqui de novo, inserir coluna à direita. Vou desfazer. Vou inserir uma linha aqui em cima para alguns exemplos. Cliquei aqui em produto, inseri uma linha acima, vou colocar aqui tabela de informática. Vou fazer um item chamado mesclar células. Eu preciso ter duas ou mais células selecionadas. Da seguinte forma, selecionei aqui a linha, estou fazendo em linha, poderia fazer em colunas, mesclar células. Então ele ocupa o espaço de 3 colunas que foram selecionadas com apenas uma célula. Eu posso fazer também a divisão de uma célula. Posso pegar essa mesma célula aqui e dividir a célula. Ele vai perguntar quantas colunas eu quero e quantas linhas. Então vou voltar aqui para 3 colunas. Então ele voltou ao normal que estava antes. Vou manter aqui a célula mesclada. Se for necessário, você também pode excluir uma linha. Você vai vir aqui na opção excluir. Você vai ter as opções excluir célula, excluir colunas, excluir linhas e excluir tabela. Excluir célula, ele vai pegar uma célula dessa aqui e vai excluir. Vou pegar aqui, por exemplo, onde tem o valor 1. Excluir célula. Ele vai abrir uma caixa de opções, onde você vai ter lá deslocar célula para a esquerda, deslocar célula para cima, excluir linha inteira ou excluir coluna inteira. Vou manter o padrão de deslocar célula para a esquerda. Ele vai retirar essa célula e vai puxar a célula que estava à sua direita vindo para a esquerda. Então aquela célula que continha o valor de 45 ficou no lugar da quantidade. Ctrl Z, ou aqui em cima do desfazer. Vou utilizar e vou excluir uma coluna inteira. Então selecionei aqui a célula preço e excluir colunas. Ele excluiu. Você repara que ele excluiu também a célula que tinha lá em cima, que era a célula que estava mesclada com a tabela. Isso acontece porque ele entende que aquela primeira célula lá faz parte de alguma dessas colunas. Vou dar um Ctrl Z aqui. Você pode também excluir uma linha inteira. Por exemplo, vou selecionar aqui processador. E excluir colunas, excluir linhas, e eu retirei a linha. Como eu também posso fazer, excluir tabela, que ele vai excluir a tabela inteira. Vou desfazer aqui. Uma outra opção que você tem na tabela também é ajuste automático. O que ele faz? Ele vai tentar ajustar a tabela de acordo com o seu conteúdo ou com as suas margens. Eu tenho aqui autoajuste de conteúdo, autoajuste de janela e largura fixa de coluna. Vamos entender. Autoajuste de conteúdo. Ele vai adaptar a tabela para o tamanho máximo da quantidade de texto que você tem em cada coluna. Então ele ficou na largura da coluna de acordo com o texto
contendo no maior texto na célula. Autoajuste de janela, ele vai abrir de novo a tabela até a sua margem limite, que são a margem esquerda e direita. E você tem a largura fixa de coluna. Bem, vou voltar aqui a ajuste de conteúdo. Vou aumentar aqui a tabela manualmente. Então, vou pegar aqui, clico e arrasto. Clico e arrasto. Você vê que ele forma um cursor aqui. A mesma coisa poderia acontecer com uma linha. Ele faz esse cursor com uma seta dupla. Eu clico e arrasto. E aí, por exemplo, vou acrescentar uma linha aqui para teste. Se eu estivesse escrevendo qualquer conteúdo, você vê que ele não altera a largura da coluna, porque eu mantive a largura fixa da coluna. Se eu utilizar, deixa eu apagar aqui, ajuste de conteúdo, vou acrescentar mais uma linha, conforme eu for colocando conteúdo, ele vai ajustando a largura da coluna. Se você estiver colocando em outras colunas, como teste, ele vai se ajustando automaticamente até chegar no limite da sua margem, esquerda e direita. E aí ele começa a fazer a quebra de linha automática. Você também pode utilizar a exclusão com o botão direito. Excluir linhas. Vou voltar aqui, vou selecionar a tabela, ajuste automático, autoajuste de janela. Repare que eu aumentei aqui a primeira linha, onde está escrito tabela de informática. Eu tenho essas opções aqui, que são opções de alinhamento, onde ele vai fazer o alinhamento tanto na horizontal quanto na vertical. Então você vê que ele está na parte de cima. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para ficar mais claro. Na vertical, centralizado. E na parte de baixo. À esquerda, em cima. À esquerda no meio e à esquerda embaixo. Tudo relacionado à sua célula. Vou fazer um outro teste aqui e vou acrescentar uma coluna aqui. Vou selecionar, você vê que ele criou uma coluna e ele não mesclou isso aqui. Vou selecionar essa célula e vou mesclar. Vou colocar aqui. Vou botar aqui informática e vou tirar essa de informática daqui. Esse informática aqui eu posso modificar a posição do texto. Então eu tenho a direção do texto aqui. Conforme eu clico, ele coloca o texto na vertical, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou ele normal. Então eu tenho essas opções aqui. Posso ajustar meu texto para dar uma formatação diferente à estrutura da minha tabela. Eu tenho também ainda as margens da célula. Você pode reparar que eles estão alinhados aqui no canto. Existe um espaço como se fosse uma margem entre a linha e o início da palavra, que eu posso regular por aqui. Então, ó, nas opções de tabela, margem das células, eu tenho superior, inferior, esquerda e direita. Você vê que esquerda e direita tem um valor aqui. Esquerda, vou aumentando aqui. Ok? Você vê que ele aumentou o espaço à esquerda. Superior, vou aumentar os valores aqui, eu também posso digitar. Ele colocou um espaço na parte superior. Então é uma forma que você pode controlar. Não quero ter espaço, 0, 0, 0. E aí o texto acaba ficando colado. Então você tem um padrão aqui de 0,19, 0,19. Tanto à esquerda quanto à direita. Uma outra opção que você tem aqui também é a questão tanto da altura da linha quanto a largura da coluna. Você pode tanto clicar, como eu expliquei, clicar e arrastar, ou você pode definir valores aqui. Por exemplo, a altura da linha. Eu posso aumentar essa altura da linha para ter um valor específico, assim como eu posso alterar a sua largura. Tá?
Vou desfazer aqui, vou retirar algumas opções para ficar mais simples, para poder não afetar outras opções. Eu vou excluir essa coluna, vou excluir essa linha. Vou voltar aqui, autoajuste de janela. Existe essa opção aqui que chama-se distribuir linhas e colunas uniformemente. Ele vai tentar ajustar tanto a altura quanto a largura igualmente. Eu vou selecionar a tabela, distribuir linhas, eles vão ter todas elas a mesma altura, e colunas, eles vão ter a mesma largura de coluna. Eu ainda tenho a opção de classificar. O classificar é colocar em ordem crescente ou decrescente. Então cliquei aqui na primeira coluna, produtos, vou colocar em uma ordem alfabética. Cliquei em classificar, ele abriu essa caixa de diálogo. Eu vou escolher aqui a opção, então classificar por produto, quantidade ou preço, produto, tipo, texto, crescente ou decrescente. Eu posso fazer 3 opções ainda. Depois que ele fizer aqui, ele vai fazer em outras colunas. Ok. Caixa de som, mouse, processador, teclado. Vou inverter. Decrescente. Ele trocou. O que acontece? Na primeira linha, a gente chama ela de linha de cabeçalho, onde ela não pode ser alterada porque ela determina o que acontece em cada coluna. Ou seja, ela está identificando quais são as informações de cada uma delas. E a dica termina por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!